Na aula passada a gente começou, tipo assim, estudou, tá? Outras duas não idealidades do amplificador operacional. Talvez sejam as duas mais importantes, tá? A primeira delas era tensão de offset, que era um deslocamento da tensão de entrada. É como se tivesse, tá? Como se tivesse uma fontezinha de tensão numa das entradas ali do amplificador. Tá? É como se tivesse uma fonte de tensão deslocando a curva de ganho do amplificador operacional. Beleza? É isso aqui que a gente vai chamar de tensão de offset, tá? Na hora de modelar, não importa qual entrada que você está usando para botar esse deslocamento, nem para que lado que você está usando, qual que é a polaridade, tá? Mas porque na hora que a gente pega o dispositivo lá, você pode pegar o dispositivo da mesma família, dois lá na gaveta, um está com tensão positiva, outro está com tensão negativa, tudo bem? Isso aí não importa muito, tá? Desde que você considere isso aí no projeto, tá? A gente viu que se a gente não fizer nada e a gente construir um amplificador qualquer, com um amplificador operacional que tem tensão de offset, ele acaba amplificando também essa tensão VOS aí, tá? E aí pode gerar saturação lá nos amplificadores, porque esse VOS é uma tensão DC, então ele sobe ou desce o nível DC da saída, tá? A gente viu ainda que tem alguns amplificadores que tem um par de entradas para você procurar cancelar esse offset aí, tá? Você conecta um resistor entre esses dois caras aí. É mais comum ir lá, colocar um potenciômetro e, de fato, ir girando, calibrando. Você curta-circuita as duas entradas aqui. E aí que você espera que a saída seja zero. Fica lá medindo a saída e vai girando o potenciômetro até zerar o melhor que você puder a saída. Ainda, mostrei para vocês que se a gente estiver falando de fazer um amplificador topologia inversora, tem como aproximadamente contornar esse problema. Topologia inversora, acaba acontecendo isso, né? Tensão de offset. E aí, em vez de você colocar a entrada direta aqui, o que você faz é colocar um capacitor em série com a sua entrada. Tá? E aí mostrei para vocês que o VOS aparece lá na saída, o VOS a tensão de offset do amplificador, mas pelo menos você não vai amplificar ela, você não vai aumentar ela, tá? Então já é alguma coisa. Tudo bem? Toda vez que você estiver tratando de não idealidades, toda hora aqui, tá, que a gente for tratar de não idealidades, vai ter um monte de compromissos que a gente tem que fazer. O circuito nunca vai operar perfeitamente, do jeito que a gente quer, tá? A ideia é que a gente tente trazer ele o mais próximo possível do que a gente gostaria. Ok? Mostrei para vocês ainda que o caso do integrador, tá? O caso do integrador é especialmente sensível a essa questão de tensão de offset, tá? Porque se você resolver lá no domínio do tempo, você fica com alguma coisa do tipo VOS mais VOS, a resposta dele é no tempo, tá? Vezes T. Então o que acontece? O tempo está passando e a tensão está aumentando, sem parar, sem você ter controle sobre isso, tá? Eventualmente seu amplificador satura e aí você perdeu a resposta, acabou, não tem mais amplificador funcionando ali, tá? E como é que era a saída para isso, né? Ou pelo menos uma forma de tentar contornar esse problema. A ideia básica é colocar um outro resistor aqui em paralelo com esse capacitor, tá? É como se tivesse um caminho de descarga para esse cara aí, tá? E aí a gente fez a conta aqui. Esse circuito, ele não vai ter esse efeito aqui de resposta dependendo do tempo, tá? Multiplicando pelo tempo, mas ele vai amplificar a tensão de offset, ok? E aí normalmente a ideia básica é combinar depois com essa outra ideia aqui, né? De colocar um capacitor em série para tentar compensar essa coisa do ganho na tensão de offset, tá? Só que aí, repare, isso aqui vira um filtro passa-faixa, né? Tá? Então você tem que projetar isso aqui razoavelmente, tipo assim, projetar isso aqui pensando, mais ou menos conhecendo qual que é o seu sinal, tá? Projetando meio que uma banda para isso daqui, tá? Ainda, a segunda não idealidade que a gente viu na aula passada ainda
foi a ideia de correntes de polarização. Corrente de polarização não é todo amplificador que vai ter corrente de polarização significativa. Tá? Eu vou mostrar na segunda metade da disciplina, quando a gente for ver transistores MOS e transistores bipolares, aí vai ficar um pouco mais claro de onde que vem essa corrente de polarização aí, tá? Principalmente quando a gente vê transistores bipolares. Mas a ideia é, nas duas entradas, repare, nas duas entradas eu estou consumindo algum pouquinho de corrente. Eu preciso colocar alguma corrente lá, que a gente vai chamar de IB. Eu preciso injetar alguma corrente no amplificador para ele poder se polarizar lá dentro e funcionar o circuito. Tá? Esses termos aí vão ficar um pouco mais claros ao longo do tempo. Okay? Esse fenômeno aqui acontece nas duas entradas. Tá? As duas entradas a gente vai perceber mais ou menos a mesma corrente. A ideia é que é feito lá internamente para que a gente perceba o circuito simétrico. As duas entradas tenham sempre os mesmos efeitos. Tá? Isso não é exatamente verdade. Tipo, essas duas correntes não vão ser exatamente iguais. Okay? E aí, isso aí vai gerar como se fosse um problema de offset. Então você tem que, com todas as técnicas que você for corrigir, compensar a corrente de polarização, você tem que considerar que vai gerar como se fosse um offset também e considerar essas correções de offset. Tá? Não tem jeito, tem que fazer tudo. E aí mostrei para vocês que na hora que a gente faz o amplificador, considerando só o efeito da corrente de polarização, tá? Com a entrada igual a zero, acontece Vout igual a R, na hora que está realimentado, vezes IB. Então esse circuito aqui, ele amplifica essa corrente, é como se ele amplificasse essa corrente. Tá? É como se ele amplificasse essa corrente. Tá? Só cuidado, toda hora que for a entrada de corrente e a saída de tensão, a coisa que amplifica isso é uma resistência. A lei de Ohm é que fala isso, tá? Converter corrente em tensão, lei de Ohm. No caso aqui é o resistor que está fazendo a realimentação do circuito. Tá? Mostrei isso aqui para vocês na aula passada. Tá? Tem como dar uma melhorada nisso, tá? Mostrei para vocês a técnica básica. A técnica básica é, se eu tenho corrente de um lado aqui atrapalhando o circuito, tá? A ideia básica é pegar esse R1 e esse R2 aqui e usar a corrente de polarização no outro terminal para poder gerar uma tensão que tenta compensar o que está acontecendo ali no terminal problemático, no terminal da realimentação, tá? Mostrei essa conta aqui para vocês, dá uma olhada na nota de aula da aula passada, tá? Como é que é? Isso, é R1 e R2 mesmo. Tá? Mais ou menos. Então, aqui não. Vamos lá, rápido. A pergunta dele foi o seguinte: como é que é o seu nome mesmo? A pergunta do Bruno foi o seguinte: na hora que eu tenho a realimentação resistível para poder fazer um ganho, tá? Eu fiz a conta na aula passada, dá uma olhada lá. A ideia básica é botar uma tensão de correção aqui, tá? E aí a gente calcula quanto tem que ser a tensão de correção para a tensão dar zero quando a tensão de entrada for zero, ok? E aí você vai chegar na conclusão de que tem que ser IB, que é a corrente de polarização, vezes R1 em paralelo com R2. Por isso que a gente coloca aqui R1 em paralelo com R2 e aproveita a corrente de polarização que aparece aqui, ó, no outro terminal, para poder gerar aquela queda de tensão que eu preciso para compensar o efeito do que está acontecendo aqui na realimentação. Ok? Agora, repara uma coisa. Essas correntes aqui de polarização, elas são DC. São correntes DC, correntes tipo frequência zero, tá? Correntes constantes. Ok? Então, na hora que você coloca aqui uma realimentação que responde na frequência, você tem que ir lá e ver o que aquela realimentação está fazendo na frequência zero, para o DC. Okay? E aí compensar para o DC. Okay? Mesma coisa para a tensão de offset. A tensão de offset é a tensão DC, em primeira aproximação. Okay? E aí ficou faltando a gente dar uma olhada no que acontece com o integrador na hora que isso aí está acontecendo.
tá? Na hora que está acontecendo. Porque o integrador, ele é muito sensível. O integrador é o circuito mais sensível a esses defeitos, tá? Beleza, então, em termos do integrador, tá? O que está acontecendo lá no integrador, né? O integrador é esse circuito aqui. Menos, mais... Integrador é isso daqui, tá? Vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de C1. E aí eu estou vendo corrente de polarização. Repare que no terminal positivo, não importa a corrente que eu estou drenando ali, a tensão vai ser zero. Está conectado na referência, tá? Mas do lado de cá importa. Eu estou drenando uma corrente IB do lado de cá. Beleza? Eu quero estudar o efeito só da corrente de polarização. Então eu vou zerar a entrada, porque eu já sei o que a entrada faz no circuito. Tá? Faz integral. O circuito faz integral. E aí repara uma coisa. Tem uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, certo? Todo mundo está vendo aqui? Eu posso substituir isso daqui, posso fazer o equivalente desse cara aqui em termos de tensão, tá? Que é um circuito que a gente já conhece, porque aí vira uma coisa mais familiar, tá? Vai ficar alguma coisa assim. O circuito equivalente, tá? Do lado de cá, capacitor, C1, e aí eu vou ter, pro lado de cá, R1, que é a mesma impedância de saída que eu já tinha lá no outro circuito, vezes uma tensão que vai ser menos IB vezes R1. Lei de Ohm combinando esse cara aqui com esse cara aqui. Tudo bem, gente? E aí, atenta para a polarização, tá? Tipo, normalmente a gente modela a corrente aqui como se fosse uma corrente de entrada, né? Que é como se fosse alguma coisa puxando corrente para dentro do amplificador. Beleza? Por isso que eu modelei alguma coisa com a fonte de corrente descendo aqui, porque é como se a interface do amplificador estivesse aqui. Beleza? Então atenta lá para a polarização. Como isso aqui está descendo aqui, puxando a corrente para o zero, né? Drivando para o zero, vai ficar esse menos do lado de cá, tá? E aí repara uma coisa. Opa, isso aqui, para calcular o efeito da corrente de polarização, é um circuito integrador também, né? A gente já calculou esse cara aqui, tá? E aí a saída disso daqui vai ser Vout, vai ser aproximadamente, considerando o ganho infinito, IB, no caso que eu chamei de IB2 dividido por C1 vezes T. E aí aqui esse cara tem aquele mesmo problema de ficar integrando sem parar, sem controle, tá? A tensão fica aumentando, só o tempo vai passando e a tensão vai aumentando ou diminuindo, tá? Mas o tempo vai passando e a tensão vai aumentando descontroladamente. Eu não consigo parar isso daí. Tá? Repare que eu não estou botando nenhuma entrada. Tá? Se eu estou botando entrada igual a zero, o integrador era para ficar com tensão constante lá. Tá? Não era nem para aumentar nem para diminuir. E aqui o que esse resultado me mostra é que essa coisa vai aumentando sem parar. Tá? Vai aumentando, eventualmente vai chegar aqui na tensão máxima ou na tensão mínima e aí vai saturar e acabou. Não funciona mais o circuito. Ok? Então repare. O integrador ele é bem sensível, é o mesmo efeito que acontece, muito parecido com o que acontece em termos da tensão de offset. Tá? Como é que a gente tenta corrigir isso daqui? Como é que a gente pode tentar corrigir? Tá? A gente pode tentar fazer a mesma ideia que a gente fez lá para corrigir a tensão de offset, botar uma carga naquela entrada que está meio bobona lá, né? Que aparentemente não tem efeito nenhum. Tá? A ideia é fazer isso aqui, ó. A ideia é fazer isso. Então tem aqui menos mais. Tem a minha realimentação do lado de cá, né? C1. R1. E aí repara, aqui é que entra aquela ideia. Porque a ideia é fazer na outra entrada aqui, ó, no terminal positivo, o paralelo do R1 com C1. Só que para a frequência zero. Tá? E aí para a frequência zero, a impedância do capacitor é infinito, né? Tipo, como se fosse um circuito aberto. Tá? E aí o paralelo disso fica só o R1, aproximadamente, né? Então, a ideia básica é chegar aqui e colocar um resistor R1 para compensar o efeito da corrente. Tá? Vamos ver o efeito disso daqui. Okay? E aí, então, considerando as correntes de polarização, eu vou ter
Agora o efeito dessa corrente aqui não é desprezível, né? Agora ela vai fazer alguma coisa, tá? Tem uma corrente passando por um resistor, vai gerar uma tensão. E eu tenho do lado de cá o efeito da outra fonte, tá? Nesse caso em particular aqui, eu vou zerar a tensão de entrada, porque eu quero saber só o que as correntes de polarização estão fazendo no circuito. Ok? Quero saber só o que esses caras aí estão fazendo no circuito, tá? Diga. No exemplo anterior, você colocou corrente de polarização nas duas entradas? Coloquei nas duas entradas, só que tinha uma entrada, no caso aqui, ó, no exemplo anterior, esse terminal já estava ligado no zero. Então a corrente não importa, porque a tensão, lembra, para calcular o amplificador aqui, eu preciso saber quanto que é a tensão que aparece no terminal positivo e a tensão que aparece no terminal negativo. Tá? Então aqui no caso, como ele estava conectado na referência do circuito, eu já sabia que era zero. Então eu nem desenhei a corrente de polarização lá, porque ela não ia influenciar no circuito. Ok? Tipo assim, o nó zero, ele consegue fornecer quanta corrente você quiser. Tá? Assim como é a mesma hipótese que a gente está fazendo para as fontes de tensão, né? Beleza? Elas conseguem fornecer quanta corrente você quiser. Tudo bem? Só que aqui agora, repare, agora o efeito não vai ser o mesmo, porque tem uma corrente passando por um resistor. Agora eu estou vendo uma tensão aqui que é diferente de zero, diferente da referência. Ok? Beleza? Só que repare, lá no circuito, é o tipo coisa assim você vai lá, pega uma placa qualquer lá, tem que analisar alguma coisa. Tem que analisar uma placa qualquer. Você vê um resistor desse daqui, ó, primeira coisa que você te causa um pouco de estranheza, porque normalmente você chegou lá e aprendeu, a corrente aqui entrando é zero, pô, esse resistor aqui é inútil. Porque a corrente nele vai ser zero, que a distância vai ser zero, que aparece zero, então é inútil. Tá? Aí você vê que, assim, você vai ver aqui, ele não tem nada de inútil aqui. Colocar ou não esse resistor é a diferença entre funcionar ou não o circuito. Beleza? É a diferença entre funcionar ou não. Essa é a diferença entre você medir ali na saída e estar fazendo uma coisa, ou medir na saída e estar travado no VDD ou no VSS. Tá? Faz toda a diferença. Então vamos lá. Ó. Eu vou chamar aqui de IB1, a corrente que aparece no terminal positivo, e eu vou chamar aqui de IB2, a corrente que aparece no terminal negativo. Por dois motivos, tá? Primeiro, para efeitos de a gente saber quem está causando o que nas equações. Eu sei que o IB1 é a corrente que está vindo lá do terminal positivo, é o efeito que aparece lá do terminal positivo, e o IB2 do terminal negativo. Tá? Aqui para frente, um pouco mais para frente, eu vou fazer a hipótese de que IB1 é igual a IB2. Inclusive, para simplificar o resultado, vai cortar um monte de coisa, e aí a gente vai ver o que acontece. Tá? Mas é bem interessante você fazer a conta com IB1 e IB2 diferentes, porque pode ser, é muito provável, inclusive, que as correntes de polarização não estejam perfeitamente casadas. Ela tem um offset. Tá? E aí, lá na saída, acaba gerando um offset também, tem que compensar essa coisa. Tá? Então, beleza. Aqui eu posso fazer o teorema da superposição. Vou supor que o circuito está todo linear, está operando na faixa linear. E aí eu posso considerar primeiro só o IB1, depois só o IB2 e calcular o efeito separado deles e somar. Beleza? Se eu considerar só o efeito do IB2, ou seja, desligar essa fonte aqui, fazer essa fonte aqui igual a zero, a gente fica com exatamente a mesma situação anterior, sem essa compensação. Tá? Então eu vou ficar com Vout, eu vou chamar de linha, tá? Que é a primeira conta. Vai ser IB2 no domínio da frequência, IB2 SC1, ok? E aí ficou aquela coisa, né? IB2 é uma constante, C1 é uma constante, 1 sobre S é integral de uma constante, que é 1, por isso que vai ficar aquele lá, IB2 sobre C1 vezes T, no domínio do tempo, beleza? Então esse aqui é o efeito do IB2, da corrente IB2 no circuito, que a gente já viu. Para o IB1, o que a gente vai fazer é zerar essa fonte aqui, vai desligar a fonte de corrente. Vou botar a corrente igual a zero do lado de cá. E aí vou considerar só o efeito desse cara. Tá? Só o efeito do IB2. Só que repara, do lado de cá aqui embaixo, eu tenho aquela mesmo fenômeno acontecendo. Ó. Fonte de corrente em paralelo com um resistor. Eu posso trocar isso aqui pelo equivalente de uma fonte de tensão. Beleza? Normalmente a gente vai, é bom usar essas técnicas aí quando tem uma fonte de corrente, trocar para uma fonte de tensão, tá? Porque, principalmente circuito Comp-Op, fica mais familiar, tá? Aí você vai olhar e falar, isso aqui é a topologia tal, que eu já conheço, tudo bem?
Então fica alguma coisa assim para o IB1, tá? Então vou ficar aqui menos mais. Na parte de cima não mudou, né? Eu vou ficar com C1 R1. No caso aqui eu estou com 0, porque eu estou desconsiderando o efeito da entrada do circuito mesmo. Tá? E aí na parte de baixo eu estou substituindo R1. Vai continuar sendo R1. A fonte de corrente vai virar uma fonte de tensão. E no caso vai ser menos IB1 vezes R1. Beleza? E aí eu fico com esse circuito aqui para analisar. Tá? Então vamos lá. Eu vou tentar andar um pouco mais rápido, depois vocês dão uma olhada, façam a conta em casa, tal, no detalhe, tá? Mas a ideia básica é fazer Vout igual a 0 vezes V mais menos V menos. No lado V mais, no lado do V mais, ok? Repare que aqui eu já estou considerando o efeito da corrente de polarização, certo? Tudo bem? Então, para todos os efeitos dessa análise aqui agora, esse amplificador operacional aqui de baixo, ele é ideal. A corrente que está entrando aqui é 0. A corrente que está entrando aqui, essa corrente que está entrando aqui é 0. O efeito da corrente de polarização já está considerado aqui, ó, nessa fonte. O IB1 está aqui já. Tudo bem? Então, repare, para essa corrente 0, a queda de tensão no R1 vai ser 0. A tensão que eu estou vendo no terminal positivo lá é direto essa tensão menos IB1 vezes R1. Beleza? E do lado de cá, no lado positivo, opa, eu tenho um divisor de tensão, tá vendo lá? Eu tenho um divisor de tensão, porque pelo mesmo efeito, essa corrente aqui é 0, beleza? Para essa análise aqui. Então eu tenho um divisor de tensão, só que tem um capacitor no lugar. Faz no domínio da frequência, vai ficar, a tensão vai ficar Vout vezes R1, dividido por R1 vezes Z1. R1 mais Z1, que é 1 sobre SC1, beleza? Joga tudo isso na equação, isola o Vout, faz a aproximação do ganho infinito. Você vai chegar aqui o Vout, no caso aqui o Vout, duas linhas, que é o efeito do IB1 no circuito. Vai ser aproximadamente, fazendo a aproximação do ganho infinito, tá? Menos IB1 vezes R1, 1 mais SR1C1 dividido por SR1C1. Ok? Acontece tudo isso daí. Tá? E aí agora a gente vai combinar, né? Porque a tensão Vout é a superposição desses dois efeitos. Do efeito do IB1 do efeito do IB2. Tá? Então o Vout vai ser a soma desses dois caras. E aqui eu vou considerar que o IB1 é igual a IB2. Vou chamar só de IB. Tudo bem? Então, combinando tudo, eu fico com Vout é igual a IB dividido por SC1, que é o que veio do lado de cá, ok? Menos IB. Repare que do lado de cá eu tenho R1 dividindo por R1, tá? Então eu tenho aqui IB, R1 cortou, sobrou SC1 dividindo, mais desse lado de cá, o que está sobrando, na outra parte da equação, multiplicando. Opa, não, peraí. Não, isso aí. Eu tenho SR1C1 dividido por SR1C1. Certo? Só que aí eu tenho multiplicando essa coisa toda, né? Que no meu caso em particular, é isso aí mesmo. Ficou assim, mais IB vezes R1. E aí repara que cortou esse termo com esse termo, se as duas correntes forem iguais, tá? Se as duas correntes forem iguais, porque se as duas correntes não forem iguais, aqui ia aparecer IB2, aqui ia aparecer IB1. Beleza? Lembra, esse termo aqui, ó, que está cortando, veio daqui. Esse primeiro termo aqui veio daqui. Okay? Se as duas correntes não forem iguais, não cancela certinho. Mas para efeitos aqui, vamos considerar que sejam, e aí eu fico com IB vezes R1. Então repara o que aconteceu. Não apareceu o efeito da tensão descontrolada. A tensão, o tempo vai passando e a tensão vai aumentando. Não está multiplicando por T aqui. Não tem efeito do tempo. Tá? Oi?
Menos IB, isso. Tem um menos ali. Menos IB. Vou botar assim, tá? Para ficar menos. Pronto, menos IB. Não precisa apagar tudo. Mas enfim, de toda forma é isso. Repara lá, não tá aquela tensão descontrolada, multiplicando pelo tempo. Beleza? Então não satura o amplificador eventualmente. Mas, em contrapartida, eu estou pegando a corrente de polarização, que pode ser uma corrente pequena, normalmente é uma corrente pequena, tá? Assim, esse pequena tem que olhar lá no datasheet e ver quanto que é, mas normalmente é pequena. Ver a escala correta, né? Mas eu estou multiplicando ela por R1, beleza? E aí ela aparece como uma tensão DC lá na saída, ok? E aí, repare, esse aqui é um dos motivos pelo qual você não pega esses resistores aí, ó, na hora que você vai fazer as realimentações, não faz resistores muito grandes, valores muito grandes. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual você não faz resistores muito grandes. Porque se você faz isso, você acaba amplificando essas correntes que são muito pequenininhas, aí você multiplica por um resistor que é muito grande, e é fácil, né, achar um resistor muito grande. Tá? Tipo assim, quilo-ohms já é 1000 vezes qualquer coisa aqui. Tá? Então, tipo assim, é muito fácil aumentar muito o tamanho de alguma coisa quando multiplica pelo valor de um resistor. Ok? Só que você também vai evitar fazer resistores muito pequenos, porque resistores muito pequenos têm o problema de impedância de entrada, que vai ficar um pouco mais claro quando falar na segunda metade da disciplina dos impedâncias de entrada dos amplificadores. A gente vai voltar a esse assunto lá. Tá? Então, repare, eu perco aquele efeito lá da tensão descontrolada, mas não tem como fugir de ter essa amplificação aqui da corrente de polarização. Esse é o efeito aqui, não tem muito como fugir dele. Beleza? Esse é meio que o melhor que a gente pode fazer. Já está próximo do melhor que a gente pode fazer. Tá? Mas esse circuito funciona razoavelmente bem. Se quiser usar ele, funciona razoavelmente bem. Ok? Esse aí é o que a gente tinha para falar sobre amplificadores operacionais, circuitos operacionais, tá? Ao longo do tempo vou voltar nesse assunto de amplificadores operacionais, porque hoje a gente vai começar a dar uma olhada começar a introduzir a ideia de onde é que vem o diodo, tá? Vou falar um pouco vocês vão ver que eu vou ficar mais falando de física do que de circuitos hoje. Mas vai fazer sentido para vocês entenderem como é que é a implementação dos diodos, tá? E depois vocês entenderem um pouco melhor de onde que surgem lá os transistores, tá? Não tem como a gente não falar da física. Mesmo porque eletrônica, uma coisa que é o tipo da coisa que só funciona por conta de como os elétrons se comportam lá dentro dos sólidos e dos gases, etc, tá? O comportamento dos dispositivos que a gente constrói está muito ligado ao comportamento das cargas elétricas. Tá? E aí as cargas têm alguns comportamentos que às vezes são meio bizarros, mas isso daí tipo assim, o mundo é assim, e a gente usa desses comportamentos bizarros para poder construir os dispositivos e controlar o movimento dessas cargas. Tá? Essa que é a ideia de construir os dispositivos. Tudo bem? Então, qual que é a ideia básica do diodo? Tá? Antes de falar de onde é que vem. Mas a ideia básica do diodo é fazer um dispositivo de 2 terminais. Eu vou usar esse símbolo aqui. Tensão, corrente. Mesma coisa. Tá? Repare que eu estou convencionando que o sentido da corrente positiva é no sentido da setinha que o diodo aponta. É como se fosse uma setinha o símbolo dele. Tá? Uma setinha com essa barra aqui. Ok? E o que o diodo faz? Tá? Qual que é a ideia básica dele? A ideia básica é deixar conduzir corrente no sentido da corrente positiva e não deixar conduzir corrente no sentido da corrente negativa, quando a corrente está tentando subir aqui. Ok? Quando a corrente está subindo. Tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico VI dessa coisa, fica alguma coisa parecida com isso. Ó, VI, alguma coisa assim. Tá? Quando eu estou com a tensão negativa, quando eu estou com esse V aqui negativo, que é quando eu estou tentando subir a corrente, tá? Esse cara vai tender a bloquear a passagem dessa corrente. Tá? Então a corrente fica 0 quando a tensão está negativa. É isso que esse cara tende a fazer. Okay? E quando a corrente está positiva, esse cara ele não faz nada, ele não impede passar a corrente no sentido positivo que está desenhado lá. Então é como se fosse
para qualquer corrente, ele deixa passar, na hora que está no lado dos positivos. A gente vai chamar isso aqui de diretamente polarizado, tá? Diretamente polarizado, quando ele está do lado de cá, e aqui do lado de cá, reversamente polarizado. Quando eu estou operando nesse lado de cá, ok? E repare que é uma coisa bem não linear, né? Tipo, um efeito bastante não linear, tá? A gente vai ver que a gente vai fazer coisas bem interessantes aqui com esse efeito não linear, tá? E do ponto de vista da matemática da coisa, o modelo que a gente vai usar é alguma coisa em duas partes, tá? Se eu tiver diretamente polarizado, tá? Se eu tiver diretamente polarizado, eu vou ter tensão igual a zero se a corrente, eu vou chamar aqui de VD, a corrente no diodo, a tensão no diodo, se o ID for positivo. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui, ó. Se a corrente for positiva, a tensão fica zero. Fica como se fosse uma fonte de tensão, né? Uma fonte de tensão igual a zero, um curto-circuito, como se fosse um curto-circuito, tá? Se eu tiver reversamente polarizado, eu vou ter ID igual a zero se VD for menor ou igual a zero. Okay? Então, um cara que meio que muda de cara. A gente vai voltar a esse assunto aqui, tipo, estudar isso aqui, como é que isso aqui influencia no circuito. Tá? Como é que, inclusive, a gente analisa. Porque tem hora que eu sei o que está acontecendo com a tensão e tem hora que o que eu sei é o que está acontecendo com a corrente. Ok? Pergunta. Entendeu? Tipo assim, a gente vai ver que isso aqui é uma aproximação para um comportamento um pouco mais complexo, assim, que é contínuo e tal, a coisa toda, tá? Não necessariamente o efeito vai ser a corrente querendo ir para o outro lado. Não. Beleza? A gente vai ver, por isso que eu vou mostrar um pouco da física da coisa, porque, assim, eu podia só chegar a apresentar isso aqui e começar a fazer um monte de circuitos. Mesmo porque a ideia de diodo é esse comportamento aqui. Diodo, tá? É isso aqui. Só que, assim como lá no amplificador operacional, a gente tinha a ideia do amplificador operacional, que a gente chamou de ideal, entre aspas, tá? A ideia do amplificador operacional. E a gente tinha não idealidades, tinham desvios daquele comportamento ideal, tá? Por conta de como a implementação do circuito físico, do circuito real, ok? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um comportamento desejável, que é o diodo, que é esse comportamento aqui, que é muito simples, é isso aqui. Tá? Vou fazer vários circuitos para vocês, depois, com diodos. Só que a gente tem desvios desse comportamento na hora que a gente implementa alguma coisa que tenta imitar esse comportamento aqui. Alguma coisa física, material, que vai tentar imitar esse comportamento. Okay? E aí aqui eu vou seguir a metodologia um pouco diferente do que eu mostrei lá para vocês. No amplificador operacional, primeiro eu mostrei o caso ideal, fiz alguns circuitos, etc. A gente viu como é que ele se comportava o caso ideal. E depois foi ver os defeitos. Aqui não, aqui eu vou mostrar primeiro de onde que vem a implementação. É como se fosse o caminho ao contrário. Eu vou mostrar primeiro de onde vem o circuito real. Ok? Para vocês verem que depois, primeiro, como que implementa isso daqui. Ok? Por quê? Porque na hora que a gente for analisar os circuitos, as não idealidades que isso aí vai gerar, que a implementação de verdade vai gerar, elas são relevantes. E aí vale a pena a gente olhar antes, já ir vendo os circuitos, tipo, sabendo como é que são, vamos chamar assim, entre aspas, os defeitos. Que vão aparecer os desvios desse comportamento aqui. Então vamos lá. Para isso, a gente precisa primeiro tratar de duas questões, tá? Duas perguntas, vamos chamar assim, né? A primeira pergunta é: cara, de onde vêm as cargas elétricas que a gente vai usar para controlar para implementar os nossos dispositivos? Porque aqui a gente está falando, corrente é deslocamento de cargas, né? Tá bom, mas como que eu faço aparecer essas cargas? De onde que elas aparecem? Como é que surge essa carga elétrica? Como é que ela fica disponível para passar corrente? Tá? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: como que essas cargas se movimentam? Como que eu faço elas se movimentarem? Tá? Como?
Tem mais de um mecanismo de movimentar as cargas. Quando vocês fizeram eletromagnetismo, vocês viram um mecanismo que aqui a gente vai chamar de deriva. Bota o campo elétrico e acelera as cargas. Tá? É o mecanismo que vocês estão mais acostumados. Em parte, por culpa de como a gente mostra as coisas, tipo assim, estruturas o curso para vocês, fica parecendo que é a única forma de mover as cargas. Você vai lá e bota o campo elétrico e as cargas vão se mover. Tá? Mas tem um segundo mecanismo que é, talvez, eu arrisco dizer que seja mais importante, pelo menos para a eletrônica, do que deriva, que a gente vai chamar de difusão. Tá? E aí vou mostrar para vocês qual que é a ideia da difusão. E assim, vou fazer analogia ali, quando chegar alguma analogia para vocês entenderem e tal, mostrar meio com algumas simulações e tal. Pra vocês entenderem e começarem a criar um pouco de consciência sobre como é que é o modelo que a gente usa hoje para isso daqui, tá? Para tentar fazer com que alguns fenômenos sejam menos estranhos. Beleza? Alguns fenômenos sejam menos estranhos, tá? Mas beleza. Primeira coisa então, de onde vem a carga elétrica, tá? Aqui eu vou usar aquela ideia de modelo de Bohr. O que eu vou fazer aqui é uma análise bem simplificada da física, da física dos materiais, tá? Recomendo fortemente que vocês façam a disciplina de materiais elétricos e magnéticos, que é lá onde vocês vão ver em detalhe como é que funciona essa coisa, tá? Para o pessoal da elétrica a disciplina é obrigatória, para os outros cursos não é obrigatória. Mas eu recomendo fortemente uma disciplina bem de física da coisa, tá? E lá vai ter uma pegada bem mais matemática, de calcular as bandas de energia, de sistematizar mesmo alguns fenômenos aqui do que estão acontecendo. Tá? Eu vou mostrar uma coisa um pouco mais qualitativa. Tá? Nível um pouco mais qualitativo. Mas a ideia básica é usar aquela ideia do modelo de Bohr, tá? Onde eu tenho um núcleo que concentra as cargas positivas, os prótons, no caso aqui as partículas básicas vão ser prótons e nêutrons, tá? E os prótons carregam carga positiva. E eu tenho uma eletrosfera, alguma coisa aqui, tá? Onde se concentram as cargas negativas, tá? E esses portadores de carga, as partículas que carregam essas cargas, na eletrosfera eu vou chamar de elétrons, ok? E é bem interessante dar uma olhada nos elétrons, porque quando vocês fizeram química geral, quando vocês fizeram química do ensino médio, o pessoal ensina para vocês um modelo que é o modelo de Rutherford, né? Que é um modelo meio planetário, que a gente chama, tá? Que é como se as cargas elas ficassem girando, orbitando ao redor do núcleo, tá? Por isso que eu convido todo mundo a fazer essa disciplina de materiais, que lá vocês vão estudar o modelo de Bohr, tá? Onde a energia, onde essas órbitas desses elétrons aí, ele não vai ser medido em termos de distância até o núcleo, tá? Mas vai ser medido em termos de quanto de energia potencial o elétron acumula quando ele está numa determinada órbita, tá? E lá vocês vão ver um pouco mais de detalhe de onde que surge essa ideia de quantização de energia. Mas a ideia básica é, cara, o elétron não pode ter qualquer energia potencial. Ele não pode ter qualquer energia. Quando ele está ali acoplado num núcleo atômico, formando um átomo. Ele não pode ter qualquer energia. O elétron no vácuo ele pode ter qualquer energia potencial. Quando ele está acoplado, formando o sistema atômico, ele não pode ter qualquer energia. Tá? Vão ter algumas energias permitidas e algumas energias proibidas. Simplesmente não acontece. Tá? Aí interessante ver o modelo disso daí. Tá? E aí, tudo que a gente faz é em termos probabilísticos. Tá? E aí, quando a gente calcula a probabilidade de encontrar um elétron numa determinada posição do espaço, tá? Em torno do núcleo, acontece umas figuras bem interessantes. Vou botar elas aqui. File. Cadê ela? Tem umas visualizações bem interessantes. Acontece alguma coisa parecida com isso. Acontece alguma coisa parecida com isso daqui, tá? No caso aqui, essa aqui é coloca assim, uma ilustração de como que seriam, de como é que é o resultado das equações de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, que é um sistema bem simples, tá? Que tem um próton e um elétron, beleza? E isso daqui é a probabilidade de encontrar o elétron em determinadas regiões de espaço quando esse elétron tem diferentes energias, tá? E essas diferentes energias a gente vai chamar de orbitais, beleza? Então tem alguns que são cilíndricos,
Repara lá, desculpa, esféricos. Tem alguns orbitais que são esféricos. Tem alguns orbitais que eles são meio, tipo, sei lá, eles estão meio distorcidos ali, tá? Tem alguns outros que tem um shape um pouco mais complicado, tá? De onde que vem esse efeito? Porque a primeira vez que eu vi isso daqui, eu olhei e falei, cara, que parada bizarra. Isso aqui é a coisa mais bizarra do planeta pra mim, tá? No primeiro momento, tá? Mas, aí o professor lá, nem me lembro quem foi, mas o professor falou, cara, lembra quando você fez métodos matemáticos? Aí eu falei, sim. Lembra quando você estudou equação de onda? Eu falei, sim. Pois é. Lembra quando você estudava lá a onda numa corda presa? A corda não podia vibrar de qualquer jeito, tá? Quando a corda está presa dos dois lados aqui, do lado de cá, o movimento dela é zero, e nessa ponta o movimento dela é zero, tá? Então você tem algumas modos de vibração, tá? Que acontecem ou não. Por exemplo, nessa corda aí, pode acontecer esse modo de vibração assim, né? Ela pode vibrar assim, ó, em torno desse modo aqui, tá? Ela pode vibrar, vou fazer de outra cor aqui. Ela pode vibrar assim, né? Pra cima e pra baixo aí, alguma coisa parecida com isso, tá? Mas ela não pode vibrar, sei lá, assim. De forma que aqui não fica zero. Não forma um nó ali na vibração, tá? Então, repare, tem alguns modos de vibração que a corda consegue vibrar e outros ela simplesmente não consegue vibrar por conta das restrições de contorno, tá? Das condições de contorno. Nessa coisa aqui é a mesma coisa. Acontece um fenômeno parecido, só que no espaço tridimensional. Beleza? Então, é um pouco mais complicado, mas é mais ou menos a mesma ideia. Por conta das restrições de contorno, tem algumas regiões, por exemplo aqui onde está bem pintadinho, né? Tem algumas regiões, tipo aqui, onde tem muita vibração, entre aspas, tá? E aí, a leitura dessa equação aqui tem muita probabilidade de encontrar os elétrons ali, e tem alguns pontos, tem algumas faixas no espaço, onde não tem probabilidade nenhuma. Tem um vácuo ali, tem tipo um pretinho, tá? Ali é onde, como se fosse a corda não está vibrando. Ali a corda está travada, ok? E aí, a leitura disso nessa física mais moderna a probabilidade de encontrar uma carga naquela posição ali é zero. Ok? Assim como a probabilidade de vibrar, que a energia que eu consigo colocar aqui é zero, é como se eu não encontrasse carga nenhuma ali. Nunca. Beleza? E aí tem esses vários modos de vibração. Acho bem interessante estudar esse assunto. É bem interessante, tá? A matemática é um pouco... é mais sofisticada, mas é bem interessante. Tudo bem? Professor, quanto mais claro, maior a probabilidade. Isso. Nessa representação aqui, sim. Beleza? Ok. Então, esse aqui é o modelo que a gente vai usar, tá? Beleza. Repare que isso ali é para o átomo de hidrogênio, tá? Quando tem mais cargas envolvidas, o sistema fica mais complicado, beleza? Porque ali é a probabilidade de eu encontrar um elétron isolado em torno de um núcleo, em torno de uma carga positiva. Quando eu tenho 2 elétrons, eles começam a interagir entre si. Okay? Quando eu tenho 3, esses 3 caras começam a interagir entre si. Então, esses orbitais, eles começam a ficar uma coisa mais complicada, em sistemas mais complicados. Tá? Mas a ideia básica é aquela lá. Eu tenho alguns níveis de energia permitidos, outros eu não tenho. Okay? Ainda. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é a física básica do silício, porque de longe é o material mais usado em eletrônica. Pergunta. Aqueles orbitais eram para cada nível de energia, né? Eles vão determinar nível de energia. Beleza? Tipo assim, é como se... porque, assim, para ser bem preciso, aí precisa mostrar a conta, tá? Mas é como se fosse o seguinte, tipo assim, é como se você falasse assim, olha, se o elétron estiver nesse orbital, ele tem que estar com tal nível de energia, tal nível energético, tá? Mas a relação de causa e efeito é ao contrário, na verdade. Quando a gente vê a matemática se o elétron estiver com determinado nível de energia, ele vai formar um orbital assim. Beleza? Ele vai se espalhar em torno do espaço daquela forma ali. Beleza? E não pense no elétron como uma cargazinha e tal, mas é como uma coisa espalhada mesmo no espaço. Ele meio que ocupa aquele espaço todo ali. Tá? É uma coisa meio estranha. Ele é meio onda, meio partícula e tal. Aqui a gente vai estudar ele como se fosse uma partícula, tá? Mas algumas coisas que eu vou falar aqui só acontecem porque ele mistura lá a onda também. Beleza? E a gente vai estudar o átomo de silício, que é de longe
o material que a gente mais usa em eletrônica hoje. Tá? O que dominou mesmo é todo. Quando eu for falar de transistores MOS, eu mostro para vocês por que silício. Tá? Não é, em termos da física da coisa, não é o melhor material para várias aplicações, tá? Para várias aplicações, mas é o material que tecnologicamente a gente consegue construir melhores dispositivos. E aí meio que uma coisa compensa a outra. Tá? Mas os princípios que eu vou mostrar aqui, eles funcionam para qualquer material que a gente vai chamar de tetravalente. Tá? Qual que é a ideia do silício? O silício, ele tem, não me lembro quantos elétrons ele tem na eletrosfera dele, mas na camada mais externa, tá? Que é a camada que interage com os outros no ambiente ali onde ele está inserido, o silício ele tem 4 elétrons naquela camada de valência ali, tá? Eu vou representar assim, tá? Tipo, 4 elétrons ali. E aí, eu não sei porquê, mas, cara, a gente, tipo assim, aquelas coisas de química. A gente precisa, os átomos precisam de 8 elétrons nessa camada de valência para ficar estáveis. Eu não sei de onde tirar esse número 8 aí, mas é assim, tá? Mas, qual que é a ideia? Ele tem 4 elétrons na camada de valência, tá? Então ele está tentando encontrar outros 4 elétrons, beleza? E aí tem vários tipos de ligação, tá? Tipo, os dois tipos, assim, que formam sólidos, tá? Vão ser ligações iônicas, que é quando esse átomo aqui, ele encontra um outro átomo e como se fosse, tá? Doasse um elétron desse, beleza? É como se ele tirasse um átomo de si e desse para o outro, tá? E aí isso daí forma uma ligação forte. E tem ligações que a gente vai chamar de covalentes, que são ligações de compartilhamento de elétrons, tá? É como se aquelas nuvens eletrônicas ali, ó, elas ficassem mais complexas e comecem a se englobar dois núcleos, e aí a coisa fica conectada também, tá? Eu vou representar esses caras assim, tá? Então, na hora que eu encontro aqui vários e vários silícios, cada um deles com 4 elétrons começa a compartilhar elétrons com seus vizinhos. Vai formar uma estrutura altamente regular, inclusive, tá? E cristalina. Essas ligações covalentes são ligações razoavelmente fortes, tá? Tipo, elas conseguem manter um sólido. Você pega um cristal de silício, ele parece vidro, tá? Quando você pega ele assim, tipo, a sensação que você tem ele é meio vítreo, assim, meio metálico, meio vítreo, é um negócio, é uma coisa, cara, é bonito, mas é um material meio estranho, assim, ele foge um pouco do que a gente está acostumado, tá? Ele forma esse cristal aqui. Por que cristais? Por que eu vou estar interessado nessa coisa dos cristais, tá? Porque aí a gente vai conseguir formar dispositivos que a gente vai chamar de estado sólido. É tudo sólido, não tem vácuo, não tem que aquecer para ter elétrons disponíveis, não tem nada disso, tá? Mas isso aqui não foi a primeira abordagem. A primeira abordagem foi entender o que acontecia e construir dispositivos que eram de estado gasoso, tá? Tipo, que era basicamente você pegar uma ampulazinha de vidro, aquecer um filamento, vai ter um monte de carga disponível, e aí você coloca alguns outros filamentos ali para controlar o movimento dessas cargas aí, tá? E a gente chama isso aqui de válvula. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, se eu estou no cristal de silício, formando essa estrutura, e eu não tenho nenhuma energia térmica, eu vou considerar que toda energia que está disponível é térmica. Eu estou a 0 Kelvin, tá? Eu não tenho nenhuma energia térmica, eu não tenho nada para quebrar aquelas ligações ali, porque para soltar um átomo, um elétron daquelas ligações covalentes, eu preciso colocar energia no sistema, eu preciso que ele absorva energia, tanta energia, tá? A ponto dele conseguir se libertar ali da ligação e virar o que a gente vai chamar de elétron livre. Ele está disponível para a condução, tá? Na hora que ele está preso na ligação covalente, ele está preso, cara. Tipo, esse elétron que está aqui, ele está preso. Ele fica aí, ele não consegue se mexer. Ele não consegue se mexer muito, não. Tá? Então, a 0 Kelvin, isso que acontece? Não tem cargas disponíveis. Repare, eu tenho um monte de carga positiva, eu tenho um monte de carga negativa, que estão formando essas ligações, mas todas as cargas, elas estão fixas. Elas estão formando o sólido, tá? Os núcleos atômicos, são as cargas positivas, elas estão fixas. Se essas cargas positivas estivessem imóveis, isso aqui não era sólido. Ia ser gasoso ou líquido.
Beleza? Os elétrons, eles estão lá, tipo assim, orbitando em torno dessas cargas que estão fixas. Então eles ficam fixos também, eles não conseguem sair dali. Tá? Eles estão presos nessas ligações. Repare que, se eu não colocar energia nenhuma, ele é um isolante. Eu boto um campo aí e ele não conduz nada. Não tem nenhuma carga disponível, não tem nenhuma carga móvel. Todas as cargas que eu tenho, elas estão fixas no espaço. Então eu boto o campo e elas não se movem. Elas não conseguem se movimentar ali. Tá? Elas estão fixas, estão mais ou menos fixas. Ok? Então repare, a 0 Kelvin, isso aqui é um material isolante. Tá? À medida que eu coloco energia nesse sistema aí, tá? O que acontece? Pode ser não. Esses elétrons, eventualmente, eles absorvem essa energia que está disponível aí no sistema, energia térmica, no caso. E aí, a depender de quanta energia ele consegue, que tem ali, pode ser que um elétron desse aí consiga se libertar de uma ligação dessa, quebrar uma ligação dessa. E aí, na hora que eu quebro uma ligação dessa, acontecem duas coisas, tá? A primeira delas é, imaginar aqui que eu quebrei essa ligação. A primeira coisa que acontece é, aquele elétron que estava ali, agora o bicho está móvel. Eu tenho uma cargazinha móvel para se movimentar ali no sólido. Okay? Eu tenho uma carga móvel para se movimentar no sólido. Tá? Então esse material começa a ficar mais condutivo. E quanto mais energia eu colocar, mais ligações eu vou quebrar, mais carga disponível eu vou ter, mais condutivo fica. Ok? Agora, quando tem uma ligação faltando aqui, ó, tá? Toda vez que um elétron, eu vou usar um termo assim bem coloquial, se aproximar daquilo ali, se aproximar dessa ligação faltante, tá? Para ele é energeticamente vantajoso ir lá e formar a ligação de novo. Porque o sistema fica tipo, você libera energia, né? Release energia. Você libera um pouco de energia no sistema. O sistema vai para um nível menos energético, tá? Para isso que forma essas ligações aí. Então, repare, na hora que tem um elétron ali passando perto, bem informalmente, tá? Passando perto de uma ligação daquelas, pode ser que ele seja capturado pela ligação que está faltando. E aí completa a ligação, tá? Só que, e aí vem o detalhe, não precisa ser o mesmo elétron que eu libertei aqui. Não precisa ser esse elétron aqui que eu libertei. Porque na hora que eu quebrei, por exemplo, sei lá, uma outra ligação qualquer aqui, e aí sobrou um outro elétron disponível. Um outro elétron. Tá? E aí imagina, sem detalhe, né, de como é que vai aparecer campo e tal, não sei o quê, mas imagina então um campo que está acelerando esses elétrons para cá. Cara, esse elétron aqui da direita, ele foi andando para cá e foi se afastando daquela ligação desfeita. Mas esse outro, pode ser que ele chegue perto, passe perto aqui, e aí tem uma tendência a ser capturado de volta. Tá? E aí forma de volta aquela ligação aqui, essa ligação. Beleza? E aí, olha o que aconteceu. É como se fosse a falta da ligação que estava numa posição andar para outra posição mais à esquerda. Andar contra o movimento dos elétrons. É como se fosse. Beleza? Porque antes eu tinha falta de ligação aqui, nessa posição. E aí depois, por qualquer motivo, quebrou essa ligação e esse elétron que soltou aqui veio participar da ligação, a primeira que eu desfiz. Aí, pá. Qual que foi o efeito líquido depois desse tempinho aí? É como se a ligação desfeita tivesse andado daqui para essa posição aqui. Como se fosse. Tá? Na verdade, foi o elétron que saiu daqui e veio para cá. Ok? Foi o elétron que saiu daqui e veio para cá. Tá? Só que fica mais fácil matematicamente a gente pensar que, em vez de ter um monte de elétrons, que não vai ser só um, vai ser um monte de elétrons quebrando ligações e formando ligações de novo, fica mais fácil a gente pensar, não, é uma ligação, ou algumas ligações que foram desfeitas, e essa ligação desfeita ela está andando no sólido. Porque o efeito é o mesmo. Não importa qual é. Tem um ditado que diz que dinheiro não tem cor, né? Não importa de onde veio o dinheiro, uma nota de $1 é igual em todo quanto é lugar. Aqui é a mesma ideia. Não importa qual elétron veio participar dessa ligação aqui, tá? Elétron não tem cor, nesse caso aqui. Beleza? Não importa se o elétron estava aqui e veio para cá, pô, beleza. É como se a ligação tivesse aqui quebrada e veio para cá. Tá? É como se tivesse uma outra partícula, que é o... bem aspas, assim, bem coloquial, tá? Como se fosse um antielétron.
beleza? E um antielétron, por quê? Tá? Por quê? Porque ele tem características meio que duais do elétron, tá? Primeiro, o elétron vai ter carga menos, beleza? Essa partícula virtual, vamos chamar assim, eu vou dar o nome para ela de lacuna, eu vou chamar de H, tá? Ela é como se ela tivesse carga positiva. Por quê? É uma partícula mesmo com carga? Não. Mas repare, é uma coisa, é um fenômeno que se move ao contrário dos elétrons. Quando o elétron está tentando ir para a esquerda, ou para a direita, essa falta de ligação está tentando ir para a esquerda. Então, é como se ela movimentasse ao contrário do elétron, em termos de um campo elétrico. Então, é como se fosse uma carga positiva. Como se fosse. Tá? Como se fosse. E ainda, você pode até pensar como se fosse uma antipartícula, tá? Porque quando um elétron e uma lacuna se encontram, tá? Tende a formar uma ligação de novo entre elas aqui. Foi o que aconteceu nesse caso aqui, tá? O elétron estava passeando por ali, encontrou uma lacuna, que é uma ligação desfeita, e ele tende a aniquilar aquela lacuna, ele tende a completar aquela ligação. E aí, quando eu completo aquela ligação, eu perco tanto o elétron quanto a lacuna que estava livre para se movimentar. A ligação desfeita, tá? Então, na hora que eu estou com o material que a gente vai chamar de intrínseco, que é isso daqui, só tem silício lá no cristal, tá? Eu aumento a temperatura. Não necessariamente só a temperatura, tá? Colocar energia no sistema. A forma mais fácil de colocar é aumentar a temperatura. Mas eu posso jogar luz ali, eu posso pressionar, eu posso aumentar a pressão mecânica mesmo em cima daquilo, tá? Eu posso botar som, e por aí vai. Tem formas de injetar energia nisso daí. Mas pensa em temperatura, que é o caso mais simples. Na hora que eu formo essas partículas aí, eu quebro essas ligações, eu sempre formo um par elétron-lacuna. E quando eu desfaço elas, eu sempre desfaço o par. Tá? Quando eu formo de volta a ligação, eu perco um elétron e perco uma lacuna. Então eu sempre ganho um elétron e uma lacuna e eu sempre perco um elétron e uma lacuna. Tudo bem? Tranquilo? Então isso vai acontecer no material que a gente vai chamar de intrínseco, que é só o silício ali, do jeito que ele está aqui agora. Tá? A gente vai chamar isso daí, a gente vai calcular, que é o que vai ser importante para a gente, as concentrações, a densidade de cargas. Tá? Quantas cargas eu tenho por volume cúbico ali, por algum determinado volume. Tá? E aí a concentração de elétrons eu vou chamar pela letra N, e a concentração de lacunas eu vou chamar de P. E no material intrínseco, o N igual a P. Beleza? Isso vai acontecer. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Vamos introduzir agora material que contamina essa rede aí. Alguma coisa que não é mais só silício. Beleza? Mas não perca assim, não tira do background da tua mente que isso daqui, esse fenômeno, está acontecendo mesmo com contaminação. Beleza? Essa geração, que a gente vai chamar de... Tem alguns livros que chamam de geração espontânea. Eu não gosto muito desse termo, mas assim, geração térmica, geração espontânea. Tá? Geração de pares elétron-lacuna. Isso aqui continua acontecendo com dopagem, sem dopagem, contaminação, sem contaminação. Tá? Isso aqui vai acontecer. Você botou energia no sistema, eventualmente você quebra um pouco de ligações lá. Tudo bem? Ainda. Repare que na hora que eu quebro essas ligações, tá? Eu tenho cargas móveis, tanto os elétrons quanto as lacunas. Vão ser cargas que vão servir para a condução elétrica. Elas estão móveis lá, eu posso movimentar elas. A gente vai ver como é que são os mecanismos de forçar essas cargas a se movimentarem. Tá? Então esse material ele vai deixar de ser isolante e ele vai ficar mais condutivo. Ok? Ele vai ficar mais condutivo. Tá? Só que a concentração de cargas que eu consigo gerar só com geração térmica é razoavelmente baixa. Tá? No caso do silício, a gente tem a densidade que é aproximadamente 5 vezes 10 elevado a 22 átomos por centímetro cúbico. Essa é mais ou menos a densidade do cristal de silício. Tá? E a temperatura ambiente, tá? Em temperatura ambiente eu tenho a densidade aí, o N igual a P. N igual a P aproximadamente de 1,08 vezes 10 a 10, no caso aqui, elétrons ou lacunas, cargas por centímetro cúbico. Então repare que a ordem de grandeza
é muito menor do que a de quantidade de átomos que eu tenho lá. Então é relativamente pouca carga isso daqui. Tá? Repare, é 10 elevado a 12 vezes menos. Tá? É pouca carga comparado ao tanto de átomos que tem ali. Tranquilo? Isso aqui vai fazer esse material ser condutivo, mas pouco condutivo. Tá? Pouco condutivo. Aumentou a condutividade, mas está pouca, está baixa a condutividade. Beleza? E aí, últimos símbolos que a gente vai usar. Quando a gente está com material intrínseco, tá? Essas concentrações aqui é bem comum a gente chamar só de Ni. É a concentração de elétrons do material intrínseco. Tá? E aí vai ter uma equação que é N vezes P igual a Ni ao quadrado, que é meio óbvia nessa situação aqui. Tá? Agora, tem um fato sobre essa equação que não é óbvio, que é essa equação ela é verdade mesmo com dopagem, que é o que a gente vai ver ali. Eu não vou mostrar para vocês por que ela é verdade mesmo com dopagem, mas ela é aproximadamente verdade mesmo com dopagem. Tudo bem? E isso aqui vai servir para a gente calcular quanto que é a concentração da carga minoritária. Eu vou definir já o que é esse minoritário. Tá? Vai ajudar a gente a calcular as concentrações de cargas lá dentro. Tudo bem? E aí, para entender melhor por que isso aqui acontece, isso aqui é um fenômeno estranho, o fato disso aqui ficar constante. Tá? Por que isso aí acontece? Aí lá em materiais tem a ver lá com as bandas de energia dessa coisa. Beleza. O que acontece quando eu introduzo o que a gente vai chamar de dopagem? Tá? Dopagem, a ideia da dopagem é eu chegar e substituir algum átomo da rede cristalina por algum outro átomo. Tá? E aí eu vou ter basicamente duas opções. Aliás, não tem muito mais que duas opções. Tá? Eu tenho a possibilidade de botar algum átomo que tem mais do que 4 elétrons na camada de valência. E eu tenho a possibilidade de botar algum átomo que tem menos do que 4 elétrons na camada de valência. E as duas coisas vão gerar situações diferentes para a gente. Tá? Professor, mas você pode botar ali também um átomo que tem 4 elétrons na camada de valência. Sei lá, misturar germânio aí nesse negócio. Germânio é um outro cara que tem 4 elétrons na camada de valência. Tá? O germânio, quando você mistura com o silício, forma uma coisa parecida com o silício intrínseco que você tinha ali, com uma rede um pouco distorcida, muda os parâmetros elétricos, mas não muda muito ali aquela característica que a gente já viu. Tá? Não é de muito interesse. Beleza. Numa primeira situação, tá? Eu vou colocar átomos que têm mais do que 4 elétrons na camada de valência, que a gente vai chamar de átomos doadores. Tá? Doadores. Um exemplo disso aí é o fósforo. O fósforo tem 5 átomos nessa camada de valência. Tá? O que vai acontecer? O fósforo vai formar as 4 ligações com os vizinhos, com os silícios que tem ali, e vai sobrar um elétron. Vai sobrar um elétron aqui que não participa de ligação nenhuma. Beleza? Não participa de ligação nenhuma. Ele basicamente vai ser ejetado ali do átomo de fósforo. Beleza? Basicamente vai ser ejetado. Ele basicamente vai ficar, não tem espaço para mim aqui. Fica do lado de fora. Tá? Por quê? Porque na hora que formam essas ligações aqui, distorce todas aquelas distribuições de carga dos orbitais, e aí meio que fica proibitivo ter um elétron ali. Teria que ter muita energia, tipo assim, colocar muita energia para colocar o elétron de volta. Tá? E aí fica energeticamente mais vantajoso para o sistema o elétron ficar do lado de fora do que participar de alguma ligação daquelas ali. Ok? Por isso que ele fica do lado de fora. E aí repare, na hora que eu faço isso, para cada átomo de fósforo que eu coloquei, sobrou um elétron. Ele formou todas as ligações que já tinha lá e sobrou um elétron. Então, na hora que eu faço isso, eu começo a introduzir elétrons no cristal sem gerar lacunas em contrapartida, sem quebrar ligações. Tá? Vai ter o efeito de quebrar a ligação e ter lacuna e gerar mais elétrons? Sim, vai continuar acontecendo. Tá? E aí a concentração de elétrons vai ser a concentração de átomos doadores que eu colocar ali, no caso aqui ND, né? Cadê? ND, a concentração de dopagem que eu coloquei lá, desse átomo estranho, tá? Mais
a concentração intrínseca que já tinha lá, de N, de elétrons, beleza? Só que, em geral, o que a gente vai fazer é botar a concentração do ND bem mais alta do que essa concentração intrínseca. Tá? Você viu lá, no silício é 10 a 10, o Ni. Tá? Aqui o ND a gente bota, sei lá, 10 a 15, 10 a 16, 10 a 18. Bota bastante dopagem. Tá? De forma que isso daqui fica aproximadamente a concentração de dopante que eu coloquei. Então a quantidade de elétrons que vão ter lá disponíveis é aproximadamente a quantidade de dopante que eu coloquei. Tudo bem? E repare, esse material ficou bem mais condutivo agora. Tá? A depender do ND. Quanto mais material dopante eu colocar lá, quanto mais fósforo eu colocar nessa rede, mais elétron vai ter disponível, mais condutivo ele fica. Então, mais parecido com o metal ele fica. Tá? Inclusive, a gente pode dopar tanto que ele fica comportamento metálico, que a gente chama, tá? O silício metálico. Tá? Bem parecido com o metal. Ok? Só que, vamos lá, repare, continua acontecendo geração térmica. Quebra de ligações ali, covalentes, e geração de elétrons e geração de lacunas. Tá? A geração de elétrons está contabilizada do lado de cá. A geração de lacunas, ela não vai ficar alterada, porque vai ser só a geração térmica. Então a geração de lacunas, a concentração de lacunas, vai ficar aproximadamente Ni ao quadrado dividido por Nd, que é usando aquele fato de que N vezes P igual a Ni ao quadrado. Beleza? E o Ni ao quadrado fica mais ou menos constante. Beleza? Uma constante que vem do material. Beleza? E aí, repare, a concentração de elétrons está maior do que a concentração de lacunas. Mas não quer dizer que a concentração de lacunas é zero. Tudo bem? Não será zero. Por fim, eu tenho uma segunda possibilidade, que é dopar o silício com átomos que têm menos do que 4 elétrons na camada de valência. Por exemplo, boro. Boro tem 3. Beleza? E aí o que vai acontecer? O silício vai vir aqui, formar as ligações com esse boro aí, e vai ter uma ligação que simplesmente não tem um elétron para formar ela lá. Tem uma ligação aqui, ó, que vai ficar desfeita. Não vai conseguir fazer essa ligação, porque não tem um elétron lá para participar disso aqui. Tá? E aí, a ideia é que a gente está introduzindo uma lacuna, uma ligação desfeita. A gente já, como se estivesse introduzindo um defeito na rede, e aquela ligação desfeita a gente viu que pode funcionar como se fosse uma carga positiva. Ok? E aí aqui vai acontecer uma coisa parecida, tá? A concentração de lacunas vai ser aproximadamente a concentração de dopantes de átomos aceitadores, que a gente colocar lá, aceitadores porque ele aceita um elétron, o doador porque ele doa um elétron para a rede, vai ser aproximadamente a concentração de lacunas fica alterada, e a concentração de cargas negativas, a concentração de elétrons fica aproximadamente Ni ao quadrado dividido por Na, usando aquela ideia de que a concentração de elétron de lacuna, a multiplicação disso continua constante, que é o Na ao quadrado. Beleza? N ao quadrado. Então, repare, na hora que eu coloco a dopagem do tipo aceitador, eu vou ter excesso de lacunas em relação a elétrons, mas eu continuo tendo elétrons. O N não é zero, tá? E aí aqui é bem usual a gente começar a dar nomes para esses caras, tá? Nesse caso aqui, a gente vai chamar esse material de material tipo P. Por quê? Porque eu tenho excesso de carga positiva. Beleza? Tenho excesso de carga positiva. E aqui a gente vai chamar a carga positiva, as lacunas, de portadores majoritários. E guarde isso aqui, não é só nomenclatura. Eu vou ficar usando essa nomenclatura aqui bastante, porque vai ter dispositivos que a condução é feita pelos portadores majoritários. A corrente que a gente vai medir é basicamente portadores majoritários. Mas vai ter alguns dispositivos que a gente vai medir a corrente e é basicamente corrente de portadores minoritários. É a questão em minoria. Ok? Então, as duas cargas a gente vai usar para construir dispositivos e ver a corrente elétrica lá. Não é porque tem menos elétron nesse caso que eu não vou usar para fazer condução. Ok? Às vezes esse aí é o portador mais importante de algum determinado dispositivo. Ok? Então a gente vai chamar de majoritários a carga, o tipo de carga que tem em excesso lá naquele material.
Então eu vou ter um material tipo P, que tem excesso de lacunas em relação a elétrons, e eu vou ter, em contrapartida, né, a carga tipo, material tipo N, que é aquele primeiro que a gente viu, quando eu coloco átomos doadores, que tem excesso de elétrons em relação a lacunas. Beleza? E aí lá do lado de lá, no tipo N, os elétrons são os portadores majoritários e as lacunas são os portadores minoritários. Tá? São materiais duais, né? Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Beleza. E como é que essas cargas se movimentam? Como é que eu faço para essas cargas se movimentarem? Tá? Eu vou ter dois mecanismos básicos que vão interessar aqui pra gente, tá? O primeiro deles a gente vai chamar de deriva. Deriva é o movimento causado por um campo elétrico. Então eu vou lá, coloco um campo elétrico e acelero essas cargas. Ok? É o que vocês viram em eletromagnetismo. Aqui eu nem vou ficar entrando muito em detalhe. Vocês vão ver na nota de aula, mas o que me importa aqui por enquanto é que a velocidade das cargas ela vai ser proporcional ao campo elétrico. Ok? Perceba que na hora que eu boto um campo constante, a carga vê aceleração constante, ela vê força constante. Se ela estiver no vácuo. Beleza? Se ela estiver no vácuo. Só que aqui a carga não está se deslocando no vácuo. A carga está deslocando num material que é muito mais complexo. Que, na verdade, ela está vendo uma estrutura regular, né? Como se fosse um potencial periódico. Tá? E aí ela está tentando se deslocar aqui dentro. Então, na hora que ela começa a andar para cá, ela anda toda doida. Ela não anda no vácuo. Ok? E essas interações aqui, ó, que ela vai tendo com as cargas do cristal, com as cargas que formam o cristal, com as cargas fixas, tá? Tendem a desacelerar essas cargas. Então vai ter uma velocidade como se fosse uma velocidade de cruzeiro, tá? Eu acelero essas cargas e ela tem uma velocidade mais ou menos constante, tá? Mais ou menos constante em relação ao campo, né? Se eu aumentar o campo, tem mais velocidade, tá? E a gente vai usar esse modelo linear de condução. Tudo bem? Modelo linear. Tem, tipo assim, você pode usar algum modelo mais complexo que se adequa e melhora a isso daqui. Tá? Inclusive, é bem interessante fazer, porque o material ele não é homogêneo. Né? Por exemplo, se eu tentar deslocar as cargas numa direção, ela está vendo um túnel. Né? Nesse caso aqui, nessa direção. Se eu tentar deslocar as cargas em outra direção, ela está vendo um monte de obstáculos. Okay? Então, repare que esse material, o cristal não é homogêneo para qualquer direção. Eu boto o campo em direções diferentes, ele vai, tipo assim, a aceleração vai ser diferente, a velocidade dessas partículas vai ser diferente. Eu não estou considerando esse efeito, tudo bem? Para mim, o material é homogêneo, vamos embora. Tá? Isso aí vai ter impacto, principalmente lá nos transistores e tal, o modelo vai fugir um pouco da verdade, mas vamos ver que vai ser bem adequado já. E essa constante de proporcionalidade, tá? A gente vai chamar de mobilidade. É a constante de proporcionalidade entre a velocidade das cargas e a intensidade de campo. Repare que quanto maior a mobilidade, mais velozes são essas cargas. Tá? Repare que isso aqui é uma coisa meio matemática. Tá? A mobilidade saiu, essa constante de proporcionalidade aí. Não é exatamente uma propriedade física lá do material lá, tipo, como se fosse a massa dele. Okay? Saiu aqui da matemática. Mas a gente usa isso aqui tanto, tá? Que virou meio que uma propriedade física. Inclusive, boa parte de pesquisa em materiais, tá? É ficar medindo mobilidade de elétrons e de lacunas em diferentes materiais. Tá? Hoje em dia, materiais sintéticos. Sintéticos que a gente diz orgânicos, tá? Plásticos. Principalmente, plásticos e cerâmicas. Tá? Então, mas essa aqui é a ideia. Quanto maior a mobilidade, mais móveis são essas cargas. Tá? Repare que duas coisas interessantes a respeito da mobilidade. Isso daqui é como se fosse, eu não estou afirmando que é, mas é como se fosse o inverso da massa. Beleza? Porque cargas mais móveis é como se tivesse massa menor, é mais fácil de acelerar elas. Beleza? Então é como se fosse o inverso da massa. Tá? Inclusive é assim que a gente estima a massa dessas partículas subatômicas durante um bom tempo. Não sei se hoje é assim ainda, mas durante um bom tempo foi assim que se estimava a massa dessas partículas subatômicas. Você acelerava elas, media a mobilidade, que a gente consegue medir mesmo a coisa física, tá? Com o instrumento, e aí usava elas para estimar a massa. Tá? Então essa é a primeira coisa. Tá? A partícula que tem mais mobilidade é como se fosse uma partícula mais leve. Como se fosse. Tá? Segunda coisa,
A mobilidade dos elétrons das lacunas vai ser muito diferente. Tá? Os elétrons, repare, o elétron é o elétron livre que está lá livre para se movimentar, então ele vai ter a sua mobilidade. A lacuna não é uma partícula positiva que está lá se movimentando. É um monte de ligação que eu tenho que ficar quebrando e fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. E a gente gasta energia na hora que a gente faz e desfaz essas ligações. Não só isso, precisa de um tempo para fazer e desfazer essas ligações. Tá? Então a movimentação das lacunas é bem mais lenta, é bem mais custosa do que dos elétrons. Tá? Então, usualmente, não conheço nenhum material onde isso não seja. A mobilidade, eu vou usar o símbolo μ, tá? A mobilidade das lacunas, em geral, é bem menor do que a mobilidade dos elétrons. Em geral. Tá? Pode ter algum material estranho que isso aí não aconteça, mas em geral, isso aqui é verdade. No silício, é cerca de 3 vezes maior a mobilidade dos elétrons. Tá? Isso aí vai gerar impacto lá depois no projeto de circuito. A gente vai ter que compensar isso daí, esse fenômeno aí. O segundo mecanismo que a gente vai considerar aqui de mecanismo de transporte dessas cargas é o mecanismo de difusão. Tá? E o mecanismo de difusão é o movimento dessas cargas induzido por diferença de concentração dessas cargas. Tá? Um gradiente espacial, no caso que estou considerando só uma dimensão, mas um gradiente espacial de concentração daquelas cargas. Então, se eu tenho uma região que tem muito elétron e uma outra região que tem pouco elétron, os elétrons tendem a sair do lugar onde tem mais elétrons e migrar para onde tem menos elétrons. Tá? E a mesma coisa para as lacunas. E por que acontece isso? Tá? Por que acontece isso? E aí, pense num modelo particular para essas cargas. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui um elétronzinho, como se eu tivesse aqui alguns elétrons. Tá? Como se eu tivesse alguns elétrons. E esses elétrons estão se movimentando. Ok? Então, é como se fosse, tá? Como se fosse. Esse elétron está vindo aqui e ele colide com esse e aí acelera esse cara. Como se tivesse algum outro elétron vindo aqui e colidindo com esse e acelerando essa carga. E aí essa colisão vai meio que empurrando, eles vão se empurrando. Ok? Empurrando uns aos outros, tá? Eu acho mais fácil de ver isso meio que com uma animação, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que é o comportamento dessa coisa. Essa simulação aqui, eu não sei quem fez essa simulação, mas eu achei ela na internet, tá bem interessante. A ideia básica é o seguinte: alguém simulou essa ideia de partículas batendo umas nas outras, tá? Colocou uma concentração bem grande de um tipo de partícula de um lado de uma geometria aqui, e aí soltou a simulação. Então, o fato delas estarem batendo umas nas outras, vão ver que vai espalhar a coisa toda, tá? Então, dá uma olhada lá, ó. O fato delas estarem batendo umas nas outras, ó, espalha essas partículas para a região que não tinha partícula. E repare que demora um tempo para propagar. Mas, eventualmente, elas se espalham e começam a ocupar o espaço que estava vazio lá. E o espaço que tinha alta concentração do lado esquerdo vai diminuindo essa concentração. Tá? E aí, repare que é bem estocástico esse negócio, né? Tipo, é um inferno ali, é uma confusão sem parar. Movimento, tipo, um monte de movimento. Tá? Mas, olha lá, ó, nessa fotografia. É como se tivesse parado, não tem mais nenhuma direção preferencial de movimento dessas cargas. Tá? Enquanto que no começo tinha uma direção bem definida, preferencial de movimento, que era daqui para cá. Tudo bem? Tá? É mais ou menos essa ideia que acontece. Outra aqui que eu achei mais ou menos interessante também, dá para ver esse fenômeno acontecendo. Oi. A difusão dessas cargas depende da temperatura? Depende, porque com mais temperatura tem mais energia, tipo, tende a privilegiar essa difusão. Tá? Repare, os elétrons se repelindo, é como se eles estivessem colidindo lá, e também vai interagir com a rede cristalina, que tem cargas e, tipo assim, pode ir lá interagir com esse coisa. Então é um movimento razoavelmente complicado, tá? Mas a ideia básica é essa. Então repara, ó, no começo eu vou ter um monte de carga concentrada numa região, e aqui eu tenho uma região de baixa concentração e uma região de alta concentração. Então tem um gradiente bem claro que é para cá, né? Ó, o gradiente, eu vou chamar de N, tá? O gradiente de cargas. Repare que é para a esquerda, beleza? O gradiente aponta do lado onde tem menos para o lado onde tem mais, né? Para o lado onde está crescendo.
E o movimento dessas cargas aí vai tender a ser da região onde tem mais para a região onde tem menos. É contra o gradiente. Beleza? Então na equação lá apareceu menos para a gente, né? Mas a ideia básica é um monte de partículas colidindo. Olha lá o que acontece. A região onde tinha alta concentração vai tendendo a ter menos concentração, e a região que era originalmente baixa concentração vai tendendo a equalizar essa concentração do lado direito ali. Ok? Essa é a ideia básica da difusão. Esse é o mecanismo básico de difusão. Tá? É esse tipo de movimento. É mais ou menos essa causa. Agora, repare, vai ter a difusão dos elétrons e vai ter a difusão das lacunas, e as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não só isso. Os dois tendem a andar para lugar, tipo assim, quando eu aplico o campo, o efeito é diferente, né? A carga negativa tende a ser acelerada para um lado, positivo para o outro lado. Aqui não importa o campo não me importa aqui, quando é só difusão que eu estou interessado, tá? Só importa a diferença o gradiente, tá? Então, o gradiente é o que vai mandar. As duas cargas vão tender aí de lugares, de alguma região, onde elas estão em alta concentração, para o lugar onde ela tem menos concentração. Tá? O efeito é o mesmo para as duas. Tá? O efeito de diferença de concentração. Okay? Claro que num dispositivo qualquer, vai estar acontecendo deriva e difusão. Deriva e difusão. Porque, repare, na hora que eu comecei, imagina que isso aqui era carga negativa, tá? Tinha uma região que estava menos, tinha uma região que estava maior potencial, né? Tinha pouca carga negativa, então tem o campo elétrico lá também. Então essas duas coisas começam a interagir. Tá? Então o movimento das cargas é elétron e lacuna se movimentando. Eu vou ter corrente de difusão e eu vou ter corrente de deriva. Então normalmente a gente considera 4 componentes da corrente. O que está acontecendo com os elétrons? O que está acontecendo com as lacunas? O que está acontecendo? Difusão de elétrons e lacunas, deriva de elétrons e lacunas. E aí o que a gente vai estudar é como que essas 4 componentes se combinam para formar a corrente total do circuito, que é o que a gente vai perceber do lado de fora. Beleza? Então eu vou ter esses 2 mecanismos de transporte, esses 2 mecanismos de surgimento da carga, tá? De transporte, deriva e difusão, um é o campo elétrico, o outro é gradiente de concentração. Mecanismo de surgimento das cargas, um é o que a gente chama aqui de geração térmica ou geração espontânea, tá? Formação de elétrons e lacunas em pares. E eu tenho dopagem, entendeu? A dopagem, que é gerar elétrons ou lacunas sem a contrapartida da outra carga. Eu gero só elétrons ou gero só lacunas. Beleza? Então, esses aqui são os 4 mecanismos básicos. Na aula que vem, a gente vai juntar essas ideias para formar, de fato, um dispositivo. O que vai ser o dispositivo? Repare, para circuitos, eu vou usar aquela ideia de dispositivo sendo uma função matemática, que é o que a gente vai ficar fazendo. Então, a minha ideia de estudar física é chegar num modelo matemático, para alguns arranjos. Para a física, para o físico, ou para o engenheiro de dispositivos, dispositivo é algum arranjo físico, alguma construção física, onde eu combino aqueles materiais para eu conseguir controlar o movimento dessas cargas. Tá? Então, na próxima aula a gente vai estudar o mecanismo mais simples, assim, o dispositivo mais simples, a construção mais simples, que é a junção Penny, que a gente chama de junção Penny, que é juntar um pedacinho de material N com um pedacinho de material P e botar os dois para interagirem. Tá? Essa construção é a construção básica que vai dar origem a todos os outros transistores, IGBT, tudo quanto é outro dispositivo que você imaginar é construído a partir de junções de materiais, para a gente poder controlar o que acontece com essas cargas aqui. Tanto em termos de gerar as cargas, eu vou controlar a dopagem, mas eu posso gerar injeção de cargas, tá? E controlar os mecanismos de transporte. Controlar a difusão e controlar a deriva. Controlar o campo dentro de uma região e controlar as concentrações de carga.